E depois de uma pausa curta de 2 semanas, está de volta a Poesia às noites de rádio. Seja bem-vindo à Hora da Poesia de quarta-feira, 3 de abril. Como sempre, a coordenação é de Conceição Lima, que nos acompanha em estúdio ao longo desta hora de rádio. Muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. Eu espero que essas férias tenham corrido pelo melhor, ou pelo menos que tenha dado para carregar as baterias, não é? Sim, era isso que eu pretendia, na verdade. Faço sempre este intervalozinho porque me serve exatamente para carregar as baterias. Há sempre uma linha de cansaço que se instala e tenho outras coisas a fazer e sabe bem. E também se calhar fazer um bocadinho de saudade, oxalá seja isso. Já sei que não foi descanso absoluto, longe disso, com outras iniciativas onde também esteve presente e às quais também se dedica com todo o carinho, não é isso? Sim, quando me pedem eu acho que é de valer a pena, eu estou presente, sim. E vale a pena regressar quando se trata de Antero de Quental? Antero de Quental, enfim, como vamos ver, é um poeta único. Eu se calhar estou a cometer uma grande ilusia para muita gente que nos ouve, mas para mim Antero de Quental é um grande poeta. E eu quase consideraria também um arrojo falar dele, ou tentar falar com alguma segurança deste grande poeta. Mas é isso que vamos fazer. Vamos dividi-lo em 2 partes, já que uma só não chegava para dizer tanto do que há a dizer sobre o poeta. E vamos começar já? Não, ainda vamos aos pontos prévios, não é? Se calhar há algum ponto prévio. Porque eu não quero deixar de respeitar aquilo a que dediquei exatamente os primeiros minutos do programa, que é a receber, divulgar tudo aquilo que me chega às mãos. Não é com a velocidade que eu quero, porque me chega muita coisa, mas eu não quero esquecer ninguém, não vou esquecer ninguém, e mesmo com algum tempo de atraso, eu irei sempre dizer aquilo que me chega às mãos. E é isso que vou fazer, divulgar poemas que me chegaram, entretanto, nestes dias às mãos. Alguns estarão um bocadinho mais atrasados, mas aí vão eles. São 3 esta noite. E temos um poema que nos chega de Ângela Gonçalves. Eu não conheço pessoalmente a Ângela Gonçalves e ela já nos enviou um poema. Eu disse nessa altura, erradamente, depois fui corrigida, que ela era de Braga, mas não é. Ela é de Barcelos. Eu queria chamar a atenção para este poema e por isso o escolhi para esta noite, porque a Ângela Gonçalves tem 16 anos e já escreve assim. Escrever para quê? Se as palavras são apenas fruto da imaginação. Conversar para quê? Se usamos as palavras. Pensar porquê? Se tudo acaba na ilusão. Para quê tantos paradoxos? Será a vida um caminho sem sentido? Será que eu caminho à procura da saída? Por que sair, se isso leva à morte? Por quê o medo da morte? Por quê, à volta dos paradoxos, giram as questões circulares para fazermos o ciclo da vida? Talvez seja assim, mas acabo sempre sem certezas de nada. E o nada? O que é? Ângela, 16 anos é muito pouco para alguma maturidade séria que já se encontra no teu poema. Continua, terei sempre um eterno gosto em poder falar de ti no nosso programa e apresentar-te, de certa forma, como modelar da juventude que adora poesia, que adora escrever e que reflete e põe no papel já estas reflexões, estas questões circulares, paradoxais, como chamas, que é uma interrogação permanente à vida. Mas a vida está aí para vivermos. E tu que és jovem, nem se fala. E vamos falar então agora de outros jovens, uma equipa, o Luís Ferreira e a Andreia Martins, da Escola B das 3, que fizeram em conjunto um poema a que chamaram Busca do Amor. Parte em busca do amor, sem saber por onde andar, sem saber o que sentir, sem saber o que esperar. É como uma caravela que dobra o bujador, atravessa o tenebroso e derrota o adamastor. Deixou o porto seguro, foi em busca da mais bela. Navega em sentimentos, tal como a caravela. Luís, Andreia, parabéns, jovens, mas aguerridos e amantes da poesia.
E outro trabalho de equipa que eu vou divulgar e que se chama O Amor. Eu acho porque isto já está ainda nos resquícios de fevereiro, ou porque a primavera já chegou e o amor anda no ar, logicamente. Uma definição muito engraçada de amor. A Beatriz Pinto e a Beatriz Cunha, duas Beatrizes do 5º E, portanto 5º ano, ouçam, fizeram este poema sobre o amor. Em matemática é um problema. Em português, uma poesia. Em visual, um desenho, um mural. Em desporto, é caminhada em paisagem fantástica. Em ciências, os animais sorridentes. Em história, um tratado de paz. Em música, uma melodia suave. Em cada disciplina, há sempre uma história de amor, com fantasia, alegria e muita magia. Então, obrigada, Beatriz Pinto e Beatriz Cunha, do 5º E. Aí está divulgado o vosso poema, quando já esteve no jornal, já foi para o jornal, e que me faltava divulgar agora na rádio. E acabado o ponto prévio, eu queria só dizer mais uma coisinha, Bruno, antes de entrarmos propriamente no poeta da noite de hoje, Antero de Quental. Queria referir, divulgar, que na próxima sexta-feira, na Fundação Jorge Antunes, pelas 21 horas, e à semelhança do que tem acontecido já de vez em quando, diz ela, começa a dar razão àqueles que apostam na cultura local e as pessoas têm a corrida, continuem a correr, pois desta vez vamos ter José Maria Almeida, um poeta que reside no Porto, com raízes, apesar de tudo, bem perto de nós, mas que reside no Porto, que já foi recebido aqui na Hora da Poesia e que vem divulgar o seu livro Amo um Anjo, justamente nesse sarau que vamos preparar para ele. Connosco vamos ter, quase como de costume, a maestrina Dulce Lopes e o seu grupo sénior, vamos ter um conjunto de violinos, vamos ter a participação de duas jovens, de uma professora e de uma jovem também aluna que vem dizer poesia, e vamos ter também a presença e a ajuda da Academia da Terra. Portanto, ficam todos convidados para o nosso sarau de sexta-feira, que vai divulgar Amo um Anjo, de José Maria Almeida. Apareçam. E posto isto, sim, é hora de entrarmos em Antero de Quental. Eu estava a dizer há bocado que era um bocadinho arroz falar de Antero de Quental. E é um bocadinho arroz, como vão ver. Ele tem uma obra tão extraordinária e uma vida tão fantástica, que me apetece logo dizer é que, mais uma vez, temos diante de nós um poeta cuja vida se reflete na obra. Aliás, quase que forma um bloco, porque não se compreende a obra quase se não se compreender a vida. Embora a vida de Antero de Quental tenha sido uma vida complicada, porque, ao contrário da sua obra, que eu chamei bloco, faseada, porque existem fases bem definidas na produção literária de Antero de Quental, ele não conseguiu em si, enquanto pessoa, essa união perfeita, porque foi sempre uma pessoa muito dividida, muito dispersa, e essa divisão interior foi sempre um dilaceramento permanente. E eu chamo a atenção para este início porque nós vamos vê-lo desde o primeiro poema. Vamos começar a reconhecer Antero de Quental a partir do primeiro poema, mas eu vou dar já e de imediato algumas notas biográficas. Antero de Quental nasceu em Ponta Delgada, nos Açores, em 1842, estávamos nos meados do século XIX, corriam ventos do romantismo, em Portugal também, vindos da Europa, mas em Portugal, e Antero vai seguir esse voo, vai seguir esse gosto, essas correntes, mas vai também fugir-lhe, de certa maneira, quando cultiva o soneto, porque estamos diante de há quem diga, enfim, eu acho que há três grandes reis do soneto, que serão Antero, Camões e Bocage, mas vamos falar hoje de Antero. Ele realmente escolheu o soneto apesar de ser um romântico, mas vamos já a isso. Nasceu, como eu estava a dizer, em Ponta Delgada, de uma família, de uma das mais antigas famílias de colonizadores, exatamente colonizadores da ilha, família ilustre, família de liberais. Ele, aliás, é filho de um combatente liberal e logo na infância começa a ter uma preparação académica, digamos, cultural,
muito apurada, porque na ilha estava na altura Feliciano Castilho, um grande homem da cultura portuguesa, que foi seu mestre, e lá começou, mesmo antes da escola primária, a aprender francês, latim, e vem para Portugal. Portugal estávamos nós mesmo nos Açores, mas ele vindo para o continente para aprender de novo com o Feliciano Castilho, que vem para o continente e acompanha, e Antero acompanha-o, mas ele voltará de novo a Ponta Delgada, mesmo antes da escola primária feita, e eu refiro-me a este ir e vir. E vamos ver, eu vou tentar clarificar sempre estas idas e vindas, porque Antero, nós vamos encontrar Antero em permanente ida e vinda do continente aos Açores, dos Açores ao continente. E isso vai refletir-se em toda a sua obra, vai existir em muitos diversificados momentos da sua vida e tem a ver com essa ânsia, com a sua forma de viver, que é de ansiedade, que é de inquietude, que na verdade se reflete nesse querer ir para estar melhor, mas ele lá não se encontra, volta ao ponto de partida e será a vida sempre assim. É filho, como eu disse, de um combatente liberal, e a sua mãe vai ter uma profunda influência na sua formação, porque era uma mulher profundamente religiosa, e ele teve, por isso, uma educação religiosa, vinculada justamente pela sua mãe. Porquê é que eu refiro? Porque isso há de refletir-se em muitas das reflexões místicas que acompanham os seus sonetos, mesmo depois de ele ter abandonado a religião, porque abandonou a religião. A mãe teve essa influência e as reflexões do passado, o misticismo que lhe foi vinculado, há de estar presente mesmo nos primeiros sonetos. E o primeiro soneto que ia dizer-vos vai chamar-se Mãe. Não se refere propriamente à sua mãe, a referência é indireta, mas refere-se às memórias e ao colo, ao afago de um colo de mãe. Mãe, que adormente este viver dorido e me vela esta noite de tal frio, e com as mãos piedosas ate o fio do meu pobre existir, meio partido, que me leve consigo, adormecido, ao passar pelo sítio mais sombrio, e me banhe e lava a alma lá no rio da clara luz do seu olhar querido. Ele dava o meu orgulho de homem, dava a minha estéril ciência sem receio, e em débil criancinha me tornava descuidada, feliz, dócil também. Se eu pudesse dormir sobre o teu seio, se tu fosses, querida, a minha mãe. Com 16 anos, Antero de Quental vem cursar Direito para Coimbra. Vai viver na Sé Velha, eu refiro porque Sé Velha vai ter alguma importância na sua vida. O lugar é emblemático, quem anda em Coimbra como eu e se lembra das serenatas de Coimbra na Sé Velha, quem passa por Coimbra acho que não esquece nunca a Sé. E ele viveu na Sé e há muitas coisas ligadas à Sé e à sua vida. Na verdade, Coimbra há de ter um papel importantíssimo na sua formação, na formação das amizades, na formação dos seus gostos. Ele começou a escrever quase logo de imediato num jornal da cidade que se chamava Académico, e aí vão notar-se
aí em Coimbra, vão notar-se as primeiras influências também europeias, particularmente de França, de Proudhon, Michelet, dois nomes que vão iniciá-lo e despertar-lhe verdadeiramente e vivamente o gosto pelo socialismo. Aí nasceu também a sua dedicação a tudo o que foi a sua vida, porque foi, na verdade, a paixão permanente pela poesia, pela filosofia e pela política. E quando eu estava a falar há pouco nas escadas da Sé, há uma obra, um extrato que eu vou ler de Eça de Queiroz, que se chama In Memoriam, Antero de Quental, em que ele refere um acontecimento com ele próprio, com ele Eça nas escadas da Sé, e que diz o seguinte: nas escadas da Sé, o homem com efeito, e referia-se, portanto, ao Antero de Quental, Eça falava então de Antero e dizia o seguinte: o homem com efeito cantava o céu, o infinito, a luz suprema. Também me sentei num degrau, ao pé do Antero, a escutar, como um discípulo, e para sempre assim me conservei na vida, um discípulo. E eu acho que isto é importante. Essa refere-o desta maneira. Diz mais sobre este momento, descreve o seu aspecto físico, diríamos que quase psicológico, porque o arrebatamento com que ele discursava sozinho e era ouvido por meia dúzia de colegas seus, tão jovem ainda, porque estamos a vê-lo com 16, 17, 18 anos em Coimbra, ele era já realmente uma mente brilhante. E nunca foi, curiosamente, um aluno brilhante. Mas a verdade é que ele era extraordinariamente inteligente, reconhecido por todos como tal, como uma mente brilhante. E nos poemas vê-se logo isso, porque desde muito cedo começa a sentir-se essa complexidade que vamos encontrar, a complexidade do seu coração, que vamos encontrar nos seus poemas, a sua indecisão face à vida. Por isso é que eu há bocado referi a indecisão, sempre querer estar onde não se está, faz parte dessa inquietação permanente que é uma característica mesmo de Antero de Quental. No poema que eu vou dizer-vos, que se chama Maria, o nome da mulher, e que é exatamente dessa estadia por Coimbra, dos seus anos de estudante, e foi aí em Coimbra que ele que publicou os seus primeiros sonetos, os seus primeiros versos. Nós vemos neste poema já um soneto, até agora vimos soneto, este não vai ser um soneto, para provar também que não foi apenas, foi sobretudo o soneto que escreveu, mas não foi apenas soneto. Maria não é um soneto, mas fala já da tal evasão, da tal aspiração a outra coisa, a aspiração à luz, a evasão através do sono, ou, muitas vezes, e nesta parece ser isso também, um regresso à infância. Então vou dizer-vos Maria. Minhas vãs esperanças alastraram, o chão endurecido. Através do meu peito vê-se a alma como um lírio perdido. E através de meus olhos, quem olhasse para dentro, veria um escuro fantasma devorando cada raio do dia. Eis de mim quanto resta. Um peito aberto e uma alma moribunda. Em volta, a sombra vem cerrando a noite da tristeza profunda. E eu perdi quanto queria. Enquanto queria, perdi a fé também. Meus pés vacilam com incerto passo nos caminhos do bem. Ficaste-me tu só. No mundo inteiro eu já não tenho mais, mas vendirei meu nada se escutares um só, um dos meus ais. Está um retrato feito. Apesar de muito jovem, estamos ainda a falar, como eu disse, de Coimbra e dos seus primeiros sonetos, eu referi há bocado que ele era um romântico.
e está até, se calhar, já a tender a sair do romântico, com certeza, a tender já para o ultra-romantismo. É um período em que ele abraça os seus novos ideais, dos quais vou falar já daqui a pouco, e começa a despertar com imensas dúvidas. E ele acaba por dizer, e eu vou partilhar convosco esta frase, que é do próprio, numa carta que ele dirigiu a um amigo e que dizia: achei-me sem direção, caí na dúvida. A minha geração saiu conscientemente da velha estrada da tradição. A juntar a isto uma imaginação ardente, as primeiras paixões, os fogachos e abatimentos de um temperamento meridional. Aos 18 anos, é este o quadro com que penetrei no mundo do pensamento e da poesia. Há bocado referi Proudhon e referi Michelet como aqueles que o incentivaram, digamos, que acalentaram as suas ideias de socialismo. E falei também no soneto, e não expliquei, e ia explicar agora. O soneto é uma forma de um tempo que tinha passado, por isso quando ele diz aqui que a sua geração saiu conscientemente da velha estrada da tradição, ele saiu também com a sua geração, mas não saiu na forma, na maneira formal. O soneto, que o romantismo não admitia, porque o romantismo não permitia, era exatamente a exortação da liberdade. E o soneto era de disciplina, era de rigor formal, como sabemos, quer na parte formal pela rima métrica, quer pela forma como fecha, como se arruma em chave de ouro no final. Há uma forma própria, rígida, de fazer o soneto. E ele, porque adorava Camões, era romântico na sua forma de sentir, de estar, de conteúdos, mas era ainda do soneto, do tempo do soneto, do tempo do gosto de Camões, pratica esse amor místico, neoplatónico de Camões, como vamos ver. Mas agora devemos ter um poema dito por Ana Castro. Ana Castro espera-nos ao telefone. Olá, boa noite, Ana. Olá, boa noite. Olá, está boa. Mais uma vez, obrigada por ter vindo hoje ao programa. Estávamos com saudades. Sim, foi um interregno grande, mas isto já foi motivos de saúde, mas pronto, está tudo bem. Já passados. Vamos dar um salto grande na biografia, na vida cronológica de Antero, porque já que a Conceição está a fazer referência a poemas com nomes de mulheres, trata-se de um poema muito raro que pouca gente conhece, um poema que Antero dedicou a uma menina que morreu muito jovem, muito novinha, irmã de um outro poeta, também dos Açores, Joaquim de Araújo, e que ele não quis publicar porque era muito intimista, muito para a família. Um poema que depois foi traduzido em muitas línguas, muitas, mas acabou por ser publicado com todas as traduções e em 1923 já ia na segunda edição. É isso que vamos ouvir hoje, Ana. É. Ora, vamos. Zara, a Joaquim de Araújo. Muito bem. Feliz de quem passou por entre a mágoa e as paixões da existência tumultuosa, inconsciente como passa a rosa e leve como a sombra sobre a água. Era-te a vida um sonho, indefinido e tênue, mas suave e transparente. Acordaste, sorriste e vagamente continuaste o sonho interrompido. Obrigada, muito obrigada. E está, de qualquer forma, Antero de Quental no seu pleno. No seu pleno. A temática é, se a gente estiver atenta, apesar das fases de toda a sua produção, apesar de elas serem bem definidas, ele está lá, com as suas características. Está lá, e tão romântico ele era que este poema, apenas com 2 quadras,
não chegou a ser um soneto. Pois não. Foi como um epitáfio para a Zara. Figura da menina. Exatamente, exatamente. Oh, Ana, muito obrigada. Um bom programa. Muito obrigada. Até breve. Até breve, até 2 ou 8, espero eu, porque continuaremos com o Antero e vamos continuar com a sua voz, por certo. O meu preferido. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço também para si, muito obrigada. Zara, um nome que, na verdade, como dizia Ana Castro, não é referido nas antologias, nos diferentes livros que existem sobre a produção de Antero Quental, não é referido, na verdade. Pelos vistos, teve um valor especial para um momento especial. Mas eu estava a referir-me aos sonetos, estamos ainda com Antero Quental na sua juventude, com 18 anos, como ele dizia, foi aos 18 anos, neste quadro, que penetrei no mundo do pensamento e da poesia. Coimbra, influências de Proudhon e Michelet, como também já referi, um homem que quer dar a volta à própria sociedade com outro tipo de poesia, uma poesia interventiva, a chamada para ele poesia de combate. Antes disso, porém, quando fez publicar estes primeiros sonetos, e os sonetos que escreveu ainda em Coimbra, com 18 anos, 17 anos, ele faz uma referência muito interessante que eu gostava de dizer-vos. Ele diz: publiquei estes sonetos, mas não me envergonho de ter sido um moço ignorante, porque era inocente. E esta palavra inocente tem um valor também muito especial em relação a Antero, porque inocente era o homem que era ainda carregado de ideais e de pureza. Mas ele vai ser sempre. A sua vida é sempre conduzida por ideais. Sejam eles ideais diferentes, mas sempre até a mulher é idealizada, quase platónica, como eu disse há bocado, quase a Beatriz. E ele até escreve também sobre Beatriz, mas vai mudar, vamos entrar numa fase poética diferente quando ele publica, 4 anos mais tarde, com 23 anos, portanto tão jovem ainda, As Odes Modernas. E eu refiro esta obra, que ela tem muita importância, porque ele e a sua geração, não é apenas Antero, ele foi o mentor de uma geração, a geração de 70, de que se ouve falar muito, ainda hoje. Não é sobre isso que vamos falar, nem vamos aflorar, enfim, ligeiramente. Hoje vamos deter-nos mais sobre a vida e obra de Antero Quental. Mas as Odes Modernas tiveram muita importância porque ele pretendia, ele e a juventude com quem se dava, que acompanhava, que faziam parte da sua geração de poetas, ele pretendia renovar o país através da literatura. Por isso lhe chamou, numa carta também escrita a um dos amigos, que ia iniciar e escrevia com as Odes Modernas a poesia de combate. Na verdade, como vamos ver, e eu vou já dizer-vos um poema sobre isso, ele vai dar à poesia uma cor moral, se quisermos dizer, uma missão. A missão de revolucionar a própria poesia. Aliás, a missão revolucionária da própria poesia, em que ele faz uma visão universal, tem nos poemas que vai apresentar uma visão universal da humanidade, em que ele pretende exatamente a mudança através do poema. E um dos poemas que eu escolhi para esta noite, que me parece elucidativo desse alerta que faz a todos os jovens, a todos os poetas como ele, que podiam, como ele próprio, fazer essa renovação, e ele foi o mentor, como eu já disse, chama-se A um Poeta. Chamei-lhe poesia de combate, ou não chamei eu, chamou o próprio. E a um poeta ele vai justamente chamar pelos ideais. Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno, acorda,
É tempo. O sol, já alto e pleno, afugentou as larvas tumulares, para surgir do seio desses mares um mundo novo. Espera só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. Por toda esta postura, em face ao que antes se escrevia e à posição que tinham enquanto cidadãos, pretendendo mudar, renovar o país através exatamente da poesia, claro que foram acusados pelos poetas mais velhos de instigarem uma revolução intelectual, o que não foi muito bem vista, e fez, na verdade, naquela altura, quem conhece tudo que se deu nessa época entre esta nova geração e os antigos, gerou-se a chamada questão Coimbra, conferências do Casino, enfim, não vamos falar disso hoje, mas cometeram-se imensos excessos. Curiosamente, do outro lado dos mais velhos estava o que tinha sido seu mestre, Castilho, e que por acaso não foi muito simpático, nada, nem de um lado nem do outro, particularmente a parte antera, não foi muito simpática a maneira como se referiu aos mais velhos. Mas pronto, é só para deixar dito, enfim, não podia passar por isso sem o referir, que a sua poesia, na verdade, a partir das obras modernas e em particular, um bocadinho mais tarde, já por volta de 1886, com os sonetos completos, que ele próprio, Antero, considera a sua melhor obra, e que de certa forma, e agora as palavras são minhas e não só, é autobiográfica, é uma poesia que exprime a revolta e que exprime exatamente o inconformismo, a insubmissão dessa geração, que era uma geração ansiosa, inquieta, sonhadora e muito, muito idealista. Por isso é que há bocado, quando eu referi a palavra inocente, quando o Antero se referia aos seus versos dos 18 anos, ele dizia: não tenho vergonha de os publicar porque eu era inocente. Eu acho que esse ideal, o idealista, ele foi sempre. Estamos em nome de mulheres e eu, para vos mostrar um poema que não é um soneto, é de novo um poema dirigido a uma mulher, mas não um soneto, vou dizer-vos Pepa, um outro nome de mulher. Se eu for à terra que tu vais pisando, de olhar no céu, a terra que nem vês, quando por sobre mim fosses andando, floria-te esses pés. Fora eu o mar, aonde mãos e braços e o corpo nu mergulhas vergonhosa, pudera eu ser então a onda amorosa e vestia-te de abraços. Se eu for o céu à noite, quando meditas, e que te vai mostrando as fulges das areias, lançara-te. Se eu fora o céu que fitas, os astros às mãos cheias. Um outro poema, diferente do soneto, mas na verdade o que nós mais conhecemos e mais veremos hoje mesmo, nesta noite e na próxima, o que mais veremos serão sonetos. Mas porque estamos a engatar nomes femininos e para mostrar também algo mais, também da expressão de amor gracioso, quase um madrigal, que também foi alguma da poesia de Antero de Quental, aí fica mais um exemplar. Dizia a determinada altura, já pela época que eu já disse, dos sonetos completos, já homem mais maduro, é evidente, pelos seus 30 anos, já o assaltavam imensas dúvidas,
já tinha imensa dificuldade em viver esta vida, em conviver com esta vida. E diziam, também numa carta que escreveu um outro amigo, com algumas reflexões, alguns desabafos, dizia: não me entendo bem com os homens e com as coisas, apenas com o céu e com os montes. Para onde irei eu? Pois, para onde irá? E como eu disse no início, andará de um lado para o outro. A eterna ânsia dividiu-se sempre entre Lisboa, agora Paris. Como eu disse, ele estava muito influenciado pelo socialismo e quase que podemos dizer que foi ele que instalou em Portugal estas influências que recebera de França, da Europa. Ia de Lisboa a Paris, em Paris porque, já agora um parênteses, quis fazer voluntariamente uma experiência proletária e foi tipógrafo e foi operário, mas também se cansou de Paris. Aliás, ele cansava-se, ele não tinha a capacidade de aguentar uma vida igual, um dia igual. Portanto, essa ânsia mantém-se, essa inquietação permanente mantém-se na sua vida e reflete-se nos seus versos, naturalmente. Por acaso podia nessa altura já viver de rendimentos, tinha tido uma herança que lhe permitiu concretizar muitas dessas viagens e muitos dos sonhos, mas entretanto, e este é um dado que convém referir neste momento, a sua saúde física e psicológica estava já seriamente afetada na parte física, porque uma tuberculose começava a tomar conta dele, que não é assim tão pouco comum naqueles tempos, como sabemos, e muito mais tarde, mas enfim, naqueles tempos também, porque nós éramos varridos por essa melancolia, desse gosto do romantismo que vinha da Europa e que trazia exatamente essa tal angústia, essa tal inquietação que também apanhou, e de que maneira, o próprio Antero de Quental. E por outro lado, porque começamos a sentir psicologicamente uma debilidade que hoje não sabemos definir muito bem. Hoje, provavelmente, poderíamos dizer que Antero de Quental teria uma doença bipolar, porque ele alternava entre períodos de profunda depressão e de verdadeira euforia. E isso hoje teria sido diagnosticado enquanto tal. É o que se pensa, pensamos isto hoje. Mas foi grave porque nunca mais, bem ou curado, nunca mais esteve. Procurou toda a espécie de possibilidades de cura, quer com médicos, quer em regiões diferentes. Olha, por exemplo, curiosamente, esteve aqui em Vila de Conde, Conselho Médico. Não sei se isto é conhecido de muita gente, mas é uma curiosidade muito interessante. Mais do que em Vila de Conde, mais perto ainda de nós, esteve em Santa Marinha da Costa, em retiro espiritual, ele que já estava inquietado pelos seus ideais e também por uma questão de saúde. Esteve aqui em retiro no convento de Santa Marinha, esteve em Vila de Conde, onde viveu também 10 anos, e foi um período que, segundo ele disse, foi um dos mais felizes da sua vida. Mas estava eu a dizer que ele era um idealista, inquieto, mas sempre à procura de algo sempre que o aquietasse. E a doença não deixou, e um outro problema que veio agudizar tudo isso foi a morte também que o abalou profundamente. Era um idealista e escreveu um soneto que se chama Ideal e que vamos ouvir agora. Aquela que eu adoro não é feita de lírios, nem de rosas purpurinas. Não tem as formas lânguidas, divinas, da antiga Vênus da cintura estreita. Não é a Circe, cuja mão suspeita compõe filtros mortais entre ruínas, nem a Amazona, que se agarra às crinas de um corcel e combate satisfeita. A mim mesmo pergunto, e não atino com o nome que dê a essa visão que ora a mostra, ora esconde o meu destino.
é como uma miragem que entrevejo, uma miragem ideal que nasceu na solidão, uma nuvem, um sonho impalpável do desejo. Nesta fase, quando Antero Quental refere o amor, o chamado típico amor anteriano desta fase, assume, como vimos, a forma de uma aspiração indefinida, próxima do amor místico, como eu dizia há bocado, neoplatónico, que é, e podemos afirmar, uma reminiscência de Camões, que ele tanto admirava. Aliás, ele confessa numa carta à Carolina Micaelis, ele confessa que tinha aderido ao soneto, apesar de saber, e como já eu referi, reprovado pelos românticos, a que ele também pertencia, porque realmente tinha aderido interiormente à poética de Camões, e é esta frase linda que eu deixo convosco, porque Camões revelava o evangelho dos sentimentos. Queria deixar esta frase, porque acho lindíssima e acho que prova bem quanta admiração havia por Camões, de tal forma que escolheu o soneto e que, além do soneto, se aproximou da sua forma de cantar o amor. Mas a fase, apesar desse ser o amor anteriano, a fase era também, como eu já disse, exprimir as preocupações do ser humano. Ele é aquilo a que nós podemos chamar um apóstolo social, porque como eu referi já, chamava a si essa missão. Era um defensor da justiça, da fraternidade, da liberdade, e lutava por isso. Mas eis a contradição, em paralelo, em simultâneo. Temos um poeta desassossegado, que encontra um tédio profundo e permanente contra tudo e todos, porque a doença o minava já profundamente e esse deve ser um período de profunda depressão. E a frase é dele também, eu queria deixar convosco esta frase que vai mostrando bem o Antero Quental, que diz: desejo em desejo, vou descendo lentamente a espiral dos desenganos. E temo-lo então em profunda depressão, e ele que dizia inclusivamente que, referiu também, este meu envelhecimento é quase voluntário. E esse pessimismo que é permanente nasce-lhe de onde? Nasce-lhe justamente das dúvidas, das decepções, da doença, dessa tal tuberculose que ia minando a sua saúde física e da tal neurose que eu referi também. Na verdade, eu pus isto no Facebook esta semana, não sei se estarão de acordo os ouvintes, mas é isso que eu penso, e quando se analisa e lê toda a sua obra, é isso que fica. Há em Antero um revolucionário e ao mesmo tempo um místico. E os seus poemas, a maioria dos sonetos, porque os seus poemas, a maioria são sonetos, como sabemos, oscilam entre esse tal romantismo humanitarista, muito polémico, e ao mesmo tempo um romântico, muito pessimista, noturno, onde se refugia num mundo que é um mundo quase indefinido, um mundo longínquo, um mundo vago, longínquo. E para o provar, há um poema que será dos mais conhecidos de Antero Quental, que se chama Palácio da Ventura, e que eu vou dizer-vos a seguir, e que prova exatamente como ele procura refúgio e vazão nesse tal mundo, o Palácio da Ventura.
que sou um cavaleiro andante, pelos desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura, e eis que súbito avisto, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato à porta e brado: eu sou o vagabundo, o deserdado, abri-vos portas de ouro ante meus ais. Abrem-se as portas de ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão, e nada mais. Vamos marcar encontro, nós e os ouvintes, para de hoje a 8, para continuarmos a falar de Antero, entrarmos numa nova fase da sua vida e da sua obra, porque, como disse no início, a vida acompanha realmente os passos, a obra acompanha os passos da sua vida, são reflexos mútuos. Mas deixei-vos com este Palácio da Aventura, que acho que prova bem esse tal romântico pessimista que realmente procura a evasão através desse tal mundo criado, vago, longínquo. Ficaremos em companhia, ficaremos de novo com o Antero Quental de hoje a 8 e por isso me despeço. Teremos tempo para falar de novo deste grande poeta na próxima semana, por isso a todos muito boa noite e até 2 ou 8 dias de novo com Antero Quental.